As paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso tempo devocional, abençoando seu dia, declarando a palavra do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida plenitude de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, que você foi marcado para a vitória. O seu destino é o trono, lugar de governo, de domínio sobre as circunstâncias. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, o Todo-Poderoso, que é teu Pai, e te abençoou, que em Cristo Jesus te fez mais que vencedor, em nome de Jesus. Você é uma bênção, amém, em nome de Jesus. Bom dia, amados, bom dia, Amália, bom dia, Tainara, bom dia, Felipe, amém, bom dia, Maria Alves, aleluia, glórias a Deus, Bruno, amém, Alves, aleluia, amém. Bom dia, Luciana, amém, como vocês estão? Aleluia, glórias a Deus. Sexta-feira chegou, as semanas passam muito rápidas, louvado seja Deus por isso, mais perto da eternidade, amém? Amém, mais um dia, mais perto da eternidade, aleluia. Bom dia, pastor Samuel, Eliane, amém, bom dia. Itália, oh, que maravilha, aleluia, amém. Eu sou bisneto de italiano, bisneto, aleluia. Mamma mia, meu avô dizia sempre, belo, belo, amém. Glórias a Deus. Adão Mendes, olá, Gisele, paz, tudo bem? Fábio, amém, bendito seja o Senhor. Alex, amém. Maria, amém. Ana Paula, Marco, Diego, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Hoje nós estamos no Salmo 54, amém? Vamos falar sobre o Salmo 54, um salmo bem curto, um salmo também onde Davi, debaixo de muita pressão, cerco, estava sendo entregue a Saul, estavam falando mal de Davi e querendo entregá-lo nas mãos de Saul. Davi estava numa cidade e os zipeus cercaram Davi para entregá-lo para Saul. Davi sai dali. E nesse cenário de grande desafio, de pessoas, como ele diz aqui, insolentes, pessoas que queriam seu mal, ele apela para a justiça de Deus, ele apela para a fé, e eu gostaria de, então, compartilhar sobre este salmo, o princípio da fé com você, em nome de Jesus, amém? O salmo começa assim, ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, aleluia, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Bem, Davi diz aqui então do livramento que o Senhor lhe deu, seus inimigos sendo derrotados, confundidos, e nesse cenário de aflição na alma, perseguição, fuga, Davi diz, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida, ele vai retribuir o mal aos meus opressores e eu vou louvar o Senhor, vou oferecer sacrifícios de louvor. Você sabe que o louvor é um sacrifício às vezes. Davi aqui diz que voluntariamente ofereceria ao Senhor. Hebreus também diz que devemos oferecer sacrifícios de louvor a Deus, por meio de lábios que confessam o seu nome. Existem situações na vida que são extremamente dificultosas e você tem que aprender a usar a chave de Davi, como temos visto ao longo desses salmos. A chave de Davi é o louvor em meio às dificuldades, é o louvor em meio à dor, é o louvor quando Deus não parece bom e você louva a bondade de Deus, porque a fé é você entrar na realidade do mundo invisível e trazer para a realidade do mundo visível. A fé chama à existência aquilo que para nós não é, mas para Deus é.
Amém? A fé é importantíssima. Jesus nos ensinou os princípios da fé quando ele disse em Marcos capítulo 11, verso 23, naquele contexto, quando Pedro vê que Jesus havia falado para uma árvore, e essa árvore amaldiçoada pelo Senhor, ela secou desde as raízes, Jesus, no dia anterior, disse para a árvore: ninguém jamais coma fruto de ti. E a Bíblia diz que a árvore secou desde as raízes. As palavras de Jesus foram precisas, as palavras de Jesus foram palavras contundentes, como uma espada liberada, cheias de convicção, certamente. E aí, no dia seguinte, quando eles retornam do templo, passam por ali, Pedro observa aquilo e fala: Senhor, olha, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou completamente. E Jesus, então, nos dá o maior ensino da fé, falada pelo próprio mestre. Jesus disse: tende fé em Deus, ou tende fé do tipo de Deus. Alguns autores defendem que a melhor tradução seria: tende fé do tipo de Deus. Amém? Nós somos filhos à imagem e semelhança de Deus e devemos viver no mundo da fé, no mundo do sobrenatural. O mundo do sobrenatural funciona através da fé. Amém? A fé. A fé é você declarar o que você crê. Amém? A fé é você declarar o que está escrito a teu respeito. A fé é invocar a promessa. A fé não se baseia no que você sente. Paulo disse que nós devemos sempre ter bom ânimo, porque nós não andamos pelo que vemos. Esse ver é sentir. Nós não andamos pelos sentidos naturais do corpo, nós andamos pela fé. Amém? Então a fé não tem a ver com o que eu percebo ao redor, com o que eu sei com a minha mente, com o que eu sinto no meu corpo. A fé tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Você precisa usar o que está escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Por 3 vezes tentado no corpo, na alma e no espírito, o Senhor sempre respondeu: está escrito, está escrito. Porque essa é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é a vitória da fé. Paulo diz: combate o bom combate da fé. Ele escreve a Timóteo, seu filho espiritual: ora, combate o bom combate da fé. Existe um combate para a fé, um combate, há uma luta. O diabo quer roubar a sua fé. Se o diabo conseguir tirar você da arena da fé, ele sempre vai vencer você. No louvor que Davi expressa no meio de perseguição, de cerco, né, de pessoas que estavam traindo Davi, ele estava num lugar fortificado e estavam cercando ele clama ao Senhor: eu confio no Senhor, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é o meu ajudador. Deus é o teu ajudador. Se Deus é por você, quem será contra você? Ele não poupou seu próprio filho, antes entregou por amor a você. Como não te dará juntamente com Cristo Jesus as demais coisas? Quem pode intentar coisas contra você? Quem é que condena você se é Deus que o justificou? Quem é que pode culpar você se é Cristo Jesus que morreu por você? Amém? A palavra de Deus liberada na sua boca é a espada do Espírito Santo para realizar os milagres de Deus na sua vida. Amém? Então você tem que liberar as palavras certas. Infelizmente as pessoas ainda não creem no poder das palavras e elas mesmas se auto-amaldiçoam. Auto-amaldiçoam. Então existem pessoas que fazem, né, das palavras um instrumento de guerra, né, na sua própria alma, um instrumento de destruição, melhor dizendo, destruição. Então pessoas, por exemplo, dizem assim: estou ficando louco, eu não aguento mais. E por isso essas pessoas têm colapso mental, colapso emocional. Estou a ponto de enlouquecer, eu fico maluco só de pensar nisso. Aí você pode dizer: são brincadeirinhas, eu não brinco com espadas, ok? Não brinque com facas afiadas, não brinque com fogo, diz Provérbios. Se você tocar no fogo, você vai se queimar. As palavras têm poder de vida ou morte, e você vive o que você diz. Amém? Você tem o que você disse. Palavras geram destinos, palavras te dão as colheitas que você
tem na sua vida. Bem, então use as palavras ao teu favor. Jesus disse que se você crer naquilo que você disser, assim será. Ele ensinou isso. Se você crer naquilo que você disser, assim acontecerá. Então eu tenho que crer nas palavras que saem da minha boca. Eu tenho que crer que assim como eu digo, acontecerá. Primeiro você precisa dizer o que crê. E a fé vai exigir de você perseverança, ouviu? A fé vai exigir perseverança. A Bíblia diz que Abraão alcançou a promessa por meio da fé e da perseverança. As duas caminham juntas. Então você vai ter que aprender a manter-se animado na fé, combater o bom combate da fé. Só existe o combate da fé, não existe outro combate. Você não tem que lutar contra demônios, você não tem que lutar contra pessoas, você não tem que lutar contra empresas, você não tem que lutar contra o mercado, você não tem que lutar contra as circunstâncias, contra as tempestades. Você só tem que lutar o combate da fé. Esse é o único combate que nós devemos combater. Paulo disse também a Timóteo que ele havia completado a carreira e guardado a fé. Por que Paulo guardou a fé? Porque a fé é o que o ladrão tentou roubar durante toda a história de Paulo. E não vai ser diferente com você, comigo, conosco, amém? O combate é um combate da fé. Então você não pode usar palavras de maldição autoimpostas, amém? Você não pode usar outras palavras que as pessoas normalmente usam, né? Quando elas se sentem, às vezes, mal um pouco, elas já dizem, estou pegando esse mal. As pessoas dão 2 espirros e já dizem, estou ficando gripado. Eu nunca digo isso. Eu digo, a gripe não me pega, gripe não me pega, amém? É um fato, é verdade. Eu nunca aceito, eu combato o bom combate da fé, amém? Os recursos não aparecem, mas você diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, amém? Bem, muitas pessoas falam, tive um sonho, que meu casamento não vai dar certo, desconfio que meu marido vai arranjar outra mulher, em minha família, ninguém teve um casamento feliz. São palavras malignas, projetadas pelo diabo, lançadas como fortalezas, portas do inferno na sua mente. Não declare tais palavras, expulse tais palavras, porque a fé sempre tem um bom testemunho. Em Hebreus diz que aqueles que alcançaram as promessas, eles tiveram um bom relatório. A fé nunca fala negativamente, ouviu? Nunca fala negativamente. A fé sempre fala positivamente. Deus não fala negativamente. Ele não diz, meu filho, olha só, você fez uma escolha errada, agora vai ter que sofrer por isso. Não. Ele diz que vai preparar uma mesa abundante, mesmo que você tenha escolhido o caminho errado. Se você entrar no deserto, um lugar árido, escasso, você fará dele um manancial de bênçãos. Olha só o que Deus diz. Nós precisamos dizer o que Deus diz. Amém? A fé é esse combate. Bem, muitas pessoas vivem uma contínua insuficiência financeira porque eles dizem, nunca tenho dinheiro para nada, nunca tenho dinheiro para as minhas necessidades. Eu nasci pobre, isso não dá para mudar. Todos na minha família são pobres, eu não tive as melhores instruções da vida, sempre olhando lá negativo, e isso cria muralhas diante deles. Davi, mesmo cercado, disse, Senhor, eu vou te louvar, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom não pelo que está acontecendo, o Senhor é bom porque está escrito que o Senhor é bom. E quando você declara a verdade, você obtém realidade nesse mundo, amém? Louvado seja Deus. Bem, e quanto a acidentes, então, muitos dizem, isto sempre acontece comigo, já levanto com o pé esquerdo, eu sabia que isso ia acontecer, eu já falei, eu já tinha dito que isso ia acontecer, claro que ia acontecer. Por que ia acontecer? Porque você falou, amém? Porque você disse, tudo de mal acontece comigo, o dia hoje está ruim,
Não, hoje é o melhor dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos semear expectativas, desejos de alegria, de paz. Hoje vamos colher o melhor fruto, amém? Hoje vamos ter a melhor solução, amém? Glórias a Deus. E quanto a suicídios, muitas pessoas dizem, aconteceu com os meus familiares, foi assim com meus avós, eles faleceram antes do tempo, para que viver desse jeito, no estado depressivo? É melhor morrer, prefiro morrer a continuar assim. Quantos pensamentos de suicídio, de morte, que de fato o diabo lança sobre a mente das pessoas e elas começam a falar. Quando você começa a falar, você estabelece um caminho, suas palavras abrem um caminho. Tiago diz que a nossa palavra, a nossa língua, ela é como um leme que conduz o navio. Olha, o navio é algo imenso, mas tem um pequeno leme oculto nas águas, você nem vê, mas ele está direcionando o curso da vida. Amém? Então você não pode falar negativamente. Se você falar negativamente, você deve remover essas palavras. Se arrependa de ter falado erroneamente. Arranque essas ervas daninhas antes que elas gerem espinhos na sua história e lance as palavras certas. Este é o combate da fé. Amém? Você não tem que combater um ser visível, você não tem que combater as circunstâncias. Não pense que os problemas são seus verdadeiros inimigos, nesse sentido do que você vê ou observa. Os seus verdadeiros inimigos estão na sua mente. Os seus verdadeiros inimigos estão na sua confissão. Amém? Se você confessa erroneamente, eles vencem você. Se você confessar corretamente, você vai obter a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então a fé é essencial. Amém? A fé vai exigir também de você uma correspondente, uma ação correspondente. Amém? Uma ação correspondente. A Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles amigos, 4 que traziam um paralítico e abriam telhado e colocaram o paralítico diante de Jesus. A Bíblia diz que vendo-lhes a fé. Então a fé tem uma atitude correspondente, uma palavra e uma atitude correspondente. Amém? Eu ajo porque creio. Amém? Não adianta você também dizer algo e agir fora, em desarmonia com o que você está crendo e declarando. Você tem que agir de acordo com o que crê. Amém? A fé envolve isso. A fé, ela expulsa todo medo. O medo é o que impede sua fé de ser liberada. Os discípulos estavam naquela tempestade e o Senhor estava descansando, dormindo. Eles foram despertar o Senhor, estavam com medo de perecer e eles disseram: Senhor, tu não te importas que pereçamos. Deus sempre se importa com você, sempre se importa com você. Jesus, ele levanta e diz: por que duvidaste? Por que vocês tiveram uma pequena fé? Ou onde está a sua fé? Os evangelhos, eles descrevem essa perspectiva de Cristo Jesus. Onde está a sua fé? Por que você duvidou? Onde está a sua fé? A sua fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Amém? Romanos 12:3 diz que todos temos fé. Você tem fé necessária para dizer as suas montanhas. Amém? Você tem fé necessária para transportar as montanhas. Creia nisso. A Bíblia diz que Deus não permitirá nenhuma tentação sobre-humana, mas juntamente com ela proverá o escape. Isso significa que existe uma fé no momento que você está para vencer o obstáculo que te cerca. Amém? Então use essa fé. Você usa a fé na medida que você está e essa fé vai crescer. Essa fé fará grandes coisas na sua vida. Combata, querido, querida, o bom combate da fé. Amém? Lembre-se que você não pode perder a fé, a esperança e o amor. Essa tríade precisa caminhar com você. Não permita pensamentos negativos. Se você agasalha pensamentos negativos, eles serão armazenados no seu coração. E a boca diz daquilo que o coração está cheio. Amém? Então você precisa, com a boca, semear no coração.
É uma dinâmica, é uma correspondência bionívoca, é uma estrada de mão dupla. É como o acelerador do carro, você pisa e a velocidade vem. Você tira o pé, a velocidade diminui. Você diz as palavras certas, o seu coração se enche delas. E o seu coração cheio dessas palavras, a sua boca diz o que o coração está cheio. Então você mantém a aceleração, amém, dos processos, dos milagres na sua vida pela fé, amém. Você não pode ser um ignorante a respeito da fé, porque a fé é o único combate que nós devemos combater neste mundo. Amém? Você pode dizer amém? Por isso, aleluia. E é isso que Jesus disse. Jesus disse assim para os discípulos: ora, as coisas não aconteceram por causa da sua pequenez de fé. Se vocês, como um grão de mostarda, tiverem fé, vocês vão dizer para os montes, para as montanhas e muralhas que estão à frente: sai da frente, sai daqui, sai do meu caminho, desapareça da minha história. Amém? Então você tem que usar a medida da fé que você tem. Um grão de mostarda, eu podia ter pego aqui para você para te mostrar o tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho um pote de mostardas aqui, amém, que eu ganhei uma vez do pastor Roberto, lá de Guarulhos. Bem, elas são muito pequenininhas. Jesus está dizendo, mesmo que você tenha uma fé pequena, você pode usá-la e ela vai transportar montanhas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, fé está vindo ao seu coração. E você então pode hoje declarar as palavras certas. Você pode profetizar as coisas certas. Você pode corrigir a estrada da vida com as palavras. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta sexta-feira que você, mesmo diante de tantos problemas, de tantas pressões na alma, como Davi, sendo até traído pelos homens zifeus daquela cidade, entregando a Davi ao inimigo, ele olhou para o Senhor e disse: o Senhor me guarda, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o teu ajudador. O que poderá te fazer o homem? Se o Senhor é por você, quem poderá ser contra você? Eu declaro em nome de Jesus que você hoje pavimenta um caminho de paz, de alegria, de restauração, de plena felicidade, de colheita das sementes, que os seus relacionamentos são restaurados em nome do Senhor Jesus. Tome uma palavra, profira essa palavra, use essa palavra. Se você tem uma necessidade, pegue uma palavra correspondente e declare-a durante esse dia, porque a fé exige perseverança e mais cedo o que há de vir, virá e não tardará. Amém? Por isso, não abra mão da sua confiança, porque ela tem grande recompensa, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, combata o bom combate da fé, porque a vitória já está em Cristo Jesus. Amém? É uma questão só de manifestação. Aguarde pacientemente, declarando a verdade, e mais cedo ou mais tarde, como diz a Escritura, no tempo exato de Deus, você vai ter o seu milagre. Amém? Se não desistir. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Abraço carinhoso a todos. Até terça-feira. Tenham um final de semana cheio da presença de Deus. Que os céus desçam, ou que você suba. Amém. Em nome de Jesus. Que você experimente toda a bondade do Deus que é bom. Sempre que Ele entra em cena, Ele revela o que Ele é. Ele é bom. E que o Senhor te cerque de toda a bondade, toda a fartura que Ele prometeu em Cristo Jesus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Abraço carinhoso. Não deixe também de compartilhar essa live em nome de Jesus. Amém? Amém, Fabiano. Amém, Laura. Amém, Maria, Tainara, Edipo. Amém, Michele. Tchau, tchau para vocês. Abraço carinhoso. Amém, amém.